Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Hoje recebo aqui no podcast Bruno Berezaga. Formado em comunicação social, é bacharel em relações públicas e atua há mais de 16 anos no mercado digital brasileiro. Possuindo um empreendedorismo pulsante nas veias, montou um negócio e por 4 anos atuou como varejista de e-commerce. Além disso, também criou o maior evento de networking no mercado de e-commerce do país, chamado Boot E-commerce. Um evento incrível, a gente vai falar dele um pouquinho aqui, e foi onde eu tive a oportunidade e a satisfação de conhecer o Bruno. Esse é um evento que unia suas maiores paixões, considerando pessoas, e-commerce, relacionamentos e boa cerveja. Bruno teve passagem por importantes empresas como Dynamize, Lynx, Optimize, Vtex, EMI e atualmente é Senior Partner Manager da Shopify do Brasil. Plataforma canadense com quase 2 milhões de clientes em 175 países. Como diriam os apresentadores de TV e de auditório, vem para cá, Bruno. Seja bem-vindo. Opa, Conte. Obrigado, primeiramente, pelo convite aí de participar com vocês aqui no podcast. E um prazer, de novo, estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento e um pouco dessa história. Cara, obrigado. A gente vai tentar sugar o máximo de você, que você tem uma bagagem incrível nesses 16 anos, já passou por empresas grandes, já foi lojista, né? Montou um evento de network aí, que aumentou o network de muita gente, né? Em várias praças, em várias cidades, uma coisa que veio se multiplicando, virou um negócio, né? Eu quero que você conte isso um pouquinho. Mas vamos começar do início, né? Já está lá na Bíblia, né? Vamos começar pelo Gênesis. Conta um pouquinho desse teu currículo que eu li aqui pro pessoal. E trazendo como é que foi esse teu primeiro envolvimento com o mundo de digital e de internet e como criou-se essa paixão pelo e-commerce. Eu acho que para contextualizar, pra vocês entenderem inclusive alguns dos movimentos da minha vida, da minha carreira, é preciso falar que eu sou o único brasileiro da minha família. A minha família é toda argentina. Eu sou o irmão mais novo, nós somos um total de 4 irmãos. Eu tenho uma irmã mais nova por parte de pai, né? E aí somos 4, mas entre os homens eu sou o mais novo. Então, a partir disso, como eu tenho 2 irmãos que são muito envolvidos com tecnologia desde cedo, um deles formado em tecnologia da informação, desde criança eu tive computador. Estava no começo da internet no Brasil, envolvido mesmo sendo bem jovem, lá pelos, acho que 95, 96, mais ou menos nessa época, então eu já conectava, usei muito Mirk, e acho que nessa época, uma das coisas que realmente me surpreendia era o meu irmão entrando num site gringo, comprando livros, cara, que era o que se vendia na época, né? Era livro, CD, e com muita dificuldade. E ele fazia isso, porque tinha alguns exemplares que ele só encontrava lá nesse site que hoje todo mundo conhece e reconhece como o big e-commerce do mundo, que é a Amazon. E desde aquela época isso me fascinou. Então eu sempre fui um cara muito ligado à internet, muito ligado à tecnologia. E só fui encontrar, na verdade, me encontrar dentro desse mundo a partir do momento que eu comecei a trabalhar no mercado digital acredito que 16 ou 17 anos atrás, começando a trabalhar numa empresa que se chama Dynamize, que é uma empresa que até hoje está no mercado, é referência em marketing digital. Ela tem ferramentas para disparo de e-mail marketing. Eu passei 6 anos nessa empresa e aí eu comecei a atender uma série de clientes que tinham e-commerce, começando a vender online, e era uma relação um pouco diferente com outros clientes, sabe, Conte? Eu tinha clientes que mandavam e-mails que eram super corporativos, informativos, nesse e-mail blast, e aí, de repente, eu tinha alguns clientes que começaram a se tornar absolutamente mais exigentes em termos de performance dos e-mails, porque o cara via lá o resultado na ponta da venda ali fácil, né?
Então, estava absolutamente conectado com todas as ferramentas de analytics que ele tinha e com a conversão direta dos resultados dele. Então, aquilo começou a me fascinar e surgiu a oportunidade de eu me tornar lojista quando, olhando para os lados, eu tinha o meu irmão, que era sócio-diretor de uma empresa que tinha um gateway de pagamento no Rio Grande do Sul. Meu pai e o meu outro irmão eram atacadistas do ramo de presentes e decoração. Eles tinham fábrica, faziam importação. A gente falou, peraí, o Bruno é um cara de marketing, de comunicação, né? A gente tem alguém de tecnologia, a gente tem gente de produto. Vamos tentar transformar isso aqui num negócio. E aí a gente criou a Maria Presenteira, que foi o meu primeiro e único e-commerce por enquanto. Gostei do por enquanto, isso aí, cara. Essa é uma história. Meu, mas que história legal, né? Ou seja, você veio munido de uma formação acadêmica, de uma experiência própria, pessoal. Você tinha um irmão ali já mergulhado na área da tecnologia e um histórico de família, né? Do pai, de um negócio próprio de comércio. Ou seja, estava com a faca e o queijo na mão. Né? E como foi essa visão? Gente, vamos juntar tudo isso aqui, vamos fazer o nosso e-commerce. Que ano foi isso, Bruno? Acho que foi em 2010 que a gente iniciou, tá? Então já faz um bom tempo, era um outro mundo. O mundo de e-commerce não era o mesmo que a gente tem hoje, com as facilidades. Sim. E tão competitivo quanto é hoje. Então acho que a gente pegou o começo da onda lá atrás, né? E aprendeu com as ferramentas que a gente tinha à disposição naquele momento a fazer o possível e o impossível, porque você tinha que fazer mais o impossível do que o possível, né, Conte, naquela época. Se eu não me engano, você foi varejista também, você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Tinha que ralar muito, né? E eu costumo separar o mundo do e-commerce em 3 grandes eras. Uhum. Pré-anos 2000, Uhum. pré-bolha da internet, das .coms, onde era aquele grande entusiasmo das empresas sendo compradas por valores absurdos, por múltiplos exagerados, porque era uma grande promessa. E se a gente parar para olhar, não era nenhum devaneio. Tá? Tudo que se prometia, que se esperava da internet, fazia muito sentido. Claro. O que não fazia sentido era o time, porque a gente estava limitado ali no começo dos anos 90 a questões de tecnologia, de banda de internet, de usuário ter acesso, né? A questão do computador pessoal ainda estava ganhando força, principalmente no Brasil, que ainda estava um pouco defasado em relação a outros mercados como a Europa e principalmente Estados Unidos. Lembrando que a internet comercial, como a gente conhece hoje, a .com, ela nasceu em 92. Né? O domínio.com saiu ali do domínio militar e acadêmico dos Estados Unidos em 92. Em 94 nasce a Amazon, esse grande big player que você comentou aí, que seduzia a gente que era um pouco mais curioso naquela época, né, de olhar, puxa, eu posso comprar alguma coisa lá de fora, tem gente vendendo livro e CD, que sim, a gente comprava música em CD no século passado, né, e foram poucas as empresas que daquela época conseguiram passar essa arrebentação da bolha das .coms, né, eBay, a Amazon foram alguns grandes exemplos disso. Eu vejo que a gente tem uma segunda etapa, anos 2000, 2001 a 2010, que era um período onde o mercado se sentia muito receioso ao que dizia respeito à internet. Sim, existia aquela promessa, as tecnologias estavam amadurecendo e até numa velocidade muito rápida, mas existia um descrédito muito grande. Puxa, será que isso vai funcionar? Como é que eu lido com fraude? Tanto o lojista quanto o consumidor. Então, acredito que foi uma década, 2000 a 2010, de validação, de uma segunda validação de mercado, onde a coisa começou a acontecer com uma senioridade maior. Tecnologias foram desenvolvidas, processos, procedimentos, políticas de segurança, para evitar que as fraudes e todas aquelas falhas que a gente via pré-bolha, que eram bizarras, né, pudessem ser resolvidas. Chegando numa terceira etapa, que é o que a gente está vivendo hoje, 2010, 2011, 2021. Ou seja, um reamadurecimento do mercado, onde começaram a vir mais players,
onde começou-se a trabalhar o digital de uma maneira um pouco mais orgânica, um pouco mais fluida dentro das empresas. E talvez estejamos aí nessa virada de década de novo, né? Vendo uma quarta era nascendo, muito acelerado pela pandemia. A gente brinca, né? Aquele post-it, né? O memezinho do quem mais acelerou a transformação digital nas empresas, o CEO, o CIO ou a Covid. Infelizmente, apesar de todo o cenário, foi o que acelerou e muita gente foi para a internet 2020, entrando agora em 2021. Isso traz uma abundância maior de lojistas. Foram mais de 13 milhões de novos consumidores brasileiros no mercado eletrônico. Ou seja, pessoas que não estavam na década passada comprando pela internet passaram a comprar. Não significa que todo mundo vai continuar comprando, mas as pessoas experimentaram, elas tiveram um gostinho. E hoje é muito mais simples, muito mais seguro, muito mais fácil você comprar e você vender pela internet do que era 10, 15, 20 anos atrás. Então, acho que quando você traz aí que você teve ali uma experiência nesses anos 2010, mais ou menos, começando no e-commerce, você já pegou uma fase onde o consumidor estava um pouco mais seguro, ele estava mais disposto a passar o número de cartão de crédito na internet, e era uma época onde a decoração figurava ali, ainda figura, né? A gente pode ver aí pelos relatórios das pesquisas, como uma das principais categorias de número de transações online. Verdade. Eu tive um e-commerce mais ou menos por aí, acho que 2012 eu lancei a Exposita. É um projeto que durou mais ou menos uns 3, 4 anos e que pegou essa onda de, volume de venda crescente, decoração, coisa que a gente vê hoje muito natural, né, num momento de pandemia, de isolamento social, as pessoas redecorando a casa pela internet, com grandes marketplaces voltados para o setor, não existiam lá atrás. E acho que a gente, como varejista, teve essa oportunidade de dar um salto, de aproveitar ali. Mas eu queria que você contasse assim, o que você vendia, quais eram os produtos e o que você tinha de mais inusitado nas relações ali de varejo. Se você me permite, Conte, antes de eu te contar um pouco mais a respeito da Maria Presenteira, você estava falando dessa primeira onda da internet como um todo. Eu vou me antecipar numa indicação que eu gostaria de fazer para algumas pessoas assistirem, que eu sei que em todos os podcasts de vocês, os convidados recomendam alguma coisa, né, para fazer, assistir, enfim. Mas recomendo a você também, talvez você não tenha visto, porque eu acho que não é muito conhecido. Tem um documentário que eu vi há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, na verdade, chamado General Magic. Você já ouviu falar? Não conheço. General Magic foi uma empresa, muito pouca gente conheceu, mas de onde saíram algumas das maiores cabeças do nosso mundo de tecnologia inteiro. E, se eu não estou enganado, eles conversavam em 1989, quando você olha para o documento que eles geraram de um protótipo, você fala, cara, isso aqui é um iPhone. Não pode ser. E de fato é de onde saiu. Você tinha uma série de engenheiros Apple ali dentro, que hoje são alguns dos líderes das maiores empresas de tecnologia do mundo. E de fato, ele não teve sucesso porque ele não previu uma série de coisas nessa evolução tecnológica que a gente tinha. Mas com as ferramentas possíveis, eles tiveram investimentos, estavam dentro do vale, muita coisa aconteceu. E no final, vocês têm que assistir o filme para ver o que aconteceu. Mas é exatamente o que você falou. A gente viveu uma era onde tudo o que se esperava de futuro, a gente só estava com o timing errado, né? Tem uma referência também, Bruno, que é o Piratas do Vale do Silício. Você deve ter assistido. É um filme que conta ali um pouco dos primórdios da Microsoft, da Apple, a interação do Gates com o Jobs. Uhum. E tem uma cena muito, muito interessante, que se eu não me engano, acho que é o Paul Allen e o Bill Gates atravessando a rua, e um deles segura o outro assim. Cara, eu descobri, o problema está na banda. Por quê? Porque eles tinham ideias geniais e a coisa não funcionava. E eles chegaram à percepção de que, puxa, o problema não está no software, não está no algoritmo, não está no código. Está na velocidade de transferência. Você sabe que eu cheguei a trabalhar com VoIP em determinado momento da minha vida. Estou te falando de 2008, 2009, 2010,
Quando era algo absolutamente novo, que se falava de fato que ia ser o futuro da comunicação via voz, né? E só que foi se transformando, as pessoas usam voz sobre IP hoje para falar no seu dia a dia no WhatsApp e em uma série de outros canais, né? Então, você vê que a gente não estava tão errado. O conceito estava lá. O que estava precisando era da tecnologia Exato. Compatível. Né? O que a gente... Mas vamos falar de Maria Apresenteira, desculpa te Manda interromper. ver, cara, vamos lá. Cara, a gente entendeu, como eu te falei, minha família já era do ramo, mas a gente fabricava produtos, assim, eram bandejas muito elegantes, muito chiques, e a gente não queria concorrer com os principais presenteiros do Brasil, né, que são lojas hiper tradicionais, de listas de casamento e tudo mais. Então a gente resolveu criar uma loja para um segmento que eu acho que ainda continua bem desassistido, que era uma loja de presentes, não te diria que eram criativos, mas eram diferentes. Então, por exemplo, e a gente chamava de criativos diferentes e estava muito bem posicionado, especialmente no Google, em todos esses termos aí. Então a gente tinha lá... por exemplo, se a gente vendesse uma chaleira, não era uma chaleira comum, era uma chaleira com design de vaquinha. Se a gente vendesse, por exemplo, um copo, não ia ser, a gente vendia muitos copos, não ia ser um copo comum, ia ser uma taça bacana, a gente vendia muito bico de jaca, que é um estilo de taça. Então, era uma loja com, se eu não me engano, mais de 2 ou 3 mil SKUs diferentes, né, em determinado momento. Com estoque, uma operação super enxuta por alguns momentos, 4, 5, 6, 7 pessoas, e comprando e revendendo, e descobrindo o quão difícil é isso, e tentando desenvolver alguns produtos próprios, fazendo alguns milagres, e assim a gente foi. E o que eu descobri dentro disso, dentro dos 4 anos, que eu acho que talvez tenha sido uma das coisas mais importantes para a minha vida, foi de que até hoje eu vejo as pessoas falando de e-commerce, eu vejo assim, uma discussão mega pesada de bits e bytes e performance, quando as pessoas, na verdade, não olham pro negócio. A gente precisa lembrar que o e-commerce, ele é um canal, né, a venda online, de um negócio por trás que é maior. Então, não interessa de onde vem a origem de uma venda, ela precisa ser feita, você precisa entregar uma boa experiência, enfim. Então, boa parte da receita da minha loja, ela vinha de acordos que a gente tinha feito, que usavam a tecnologia, sim, para que as coisas fossem viabilizadas, mas elas vinham de... Por exemplo, a gente fez, na época, um acordo com uma empresa de pesquisas que chamava NetQuest, que eu nem sei se está viva ainda. Por que a gente fez isso? Porque esses caras, eles pagavam lá, Conte, eles tinham um pool de respondentes de pesquisas, eles abriam pesquisas para o mercado, para clientes deles, que usavam aquele pool de respondedores das pesquisas, né? E essas pessoas que respondiam a pesquisas de mercado, elas recebiam pontos. E esses pontos poderiam ser trocados por produtos. Então esses caras eram o meu maior cliente fixo, recorrente. A gente tinha um faturamento mais ou menos acho que de 20 ou 30 mil reais com eles todos os meses, porque a gente fez um acordo comercial que nada tem a ver com tecnologia. No acaso acontecia mas, pela internet. Exato, tinha que acontecer, porque eu tinha lá o meu feed de produtos estava lá dentro deles para alimentar, ver o que tinha estoque, o que não tinha estoque, mas o fato é que a gente está falando de um negócio, a gente não está falando de bits e bytes, sabe? Então acho que isso é muito importante, foi um aprendizado interessante que eu tive nessa minha parte da minha vida profissional. Aí. Legal, e é um aprendizado prático, né? Ou seja, o negócio ele te ensina sobre ele mesmo. Eu costumo dizer para meus alunos em sala, quando a gente fala de e-commerce, que e-commerce dentro dos 4 P's do marketing está muito mais para praça do que para promoção. E-commerce tem muito mais a ver com distribuição, com logística, com depósito, com estoque,
com expedição do que com comunicação. Geralmente, a gente pensa no e-commerce no site, na interação, na interface. Não que seja simples, mas é uma face fácil de resolver. Você usa uma plataforma, você desenha alguma coisa própria, mas você resolve rapidamente aquilo ali, dentro da sua complexidade. Agora, onde o negócio pega para valer é disponibilidade de produto. Se você não vai ter quebra, você não vai vender 10 unidades e você tem 8 no estoque. É fazer chegar ao... Operação, né? Operação, é fazer o produto chegar dentro do prazo estipulado, prometido para o cliente. Uhum. E aí o negócio é um pouco mais embaixo. Eu vejo que eu já passei por agência de digital, vendendo e-commerce, já fiz consultoria de e-commerce, onde muitas vezes eu pegava na mão do cliente, vamos fazer isso aqui junto. Vamos lá no correio fazer o contrato de expedição com o correio. Por quê? Porque o site a gente resolve. Só que se você não tiver a operação sustentando por trás, cadê o produto? Existe um estoque próprio, tem uma integração com o RP, de onde vem o preço? Tem que ter um bem bolado por trás, senão a coisa não acontece. Mas você sabe que eu acho que a gente está transformando um pouco isso? Essa é uma visão que eu tenho de futuro, tá? Em primeiro lugar, quando a gente olha para o mercado atual, e a gente sabe que praticamente quase 80% das vendas são originárias hoje através de marketplaces, e alguns deles têm uma estrutura logística muito forte, né? Absolutamente impecável. É óbvio que o micro e pequeno varejista, ele dificilmente vai conseguir competir com isso. Pelo contrário, ele hoje cada vez mais quer se unir, quer colocar seus produtos dentro desses centros de distribuição dos grandes marketplaces e tudo isso. Claro, com um custo que o marketplace cobra e você está construindo do outro lado, né? Na casa do marketplace, o seu terreno. Mas o que eu vejo, Conte, que mesmo que se na operação eu não conseguir ser tão eficiente quanto um grande marketplace, o que eu vejo é cada vez mais a importância de questões como o branding, a experiência, porque algumas pessoas falavam pra gente há pouco tempo atrás de uma possível morte desse cara do meio ali, do varejista, né? Você estava vendo praticamente uma entrada muito forte das grandes indústrias, do D2C, os varejistas com muito receio de esse cara tá me atravessando, e aí começou a se entender, há um movimento de que, ok, tudo bem, o que eu não posso ser talvez é um revendedor solo e específico daquele cara que vai ir pro online, eu querendo ou não. Então, eu acho que na Maria Presenteira, essa minha loja, a gente tinha uma visão interessante, mesmo sem ter pensado sobre ela, tá? Onde a comunicação era o que realmente fazia a diferença dentro da minha loja. Eu tenho certeza que a venda ela ocorria muito mais pelo nosso posicionamento e pelo mix de produto muito especial, assim, a gente se posicionava como a Maria, né, que tinha uma personagem, não sei se já nos tempos da Magazine Luiza já tinha personagem também ou não tenho certeza, mas a gente tinha um personagem e era ela quem vendia as coisas, ela não tinha só uma ficha técnica de produto, a gente falava para que usava, como usava, dava dicas, toda a postagem nossa tinha a ver com isso. Todo aquele trabalho de SEO que deixa o consultor orgulhoso. Né? Exato. Dá dica, conta como faz, como usa, como não usa, não só a ficha técnica do produto fria, né? A gente foi pensando nisso também, mas eu vou te dizer que eu acho que a gente acertou em uma série de aspectos justamente porque a gente queria fazer diferente, né? E aí saiu. E o que eu vejo só para finalizar esse ponto é que no futuro, cada vez mais, para você precisa se tornar especialista em alguma coisa para você conseguir continuar sendo visto como por que eu vou comprar de você e não vou comprar da loja X o mesmo produto e mais barato. Eu preciso entregar algo melhor, eu preciso entregar uma experiência melhor, seja uma embalagem, seja um mimo, seja alguma coisa que eu faça de especial para você como marca, né, cara? Então, acho que a gente está mudando um pouquinho essa visão aí. Eu compartilho, tá, Bruno? Se a gente pegar lá a teoria de vantagem competitiva do Porter, clássico, né?
vantagem competitiva por diferenciação, por custo e por foco, o grande marketplace, assim como era no passado a posição do Walmart, né, ele vai ter um menor custo, ele tem a operação mais azeitada, mais enxuta, com condições de negociar grandes volumes. Agora, quem consegue se diferenciar, quem consegue se especializar num nicho muito específico, vai ter uma oferta de valor diferente do que esse grande player. Como eu costumava dizer, chegou o Walmart na cidade, puxa, vai quebrar os mercadinhos. Mas será que aquele empório que está na esquina do Walmart não consegue sobreviver e até mesmo aumentar o seu volume de vendas porque ele se especializou num bom atendimento, numa carta de vinhos um pouco, né, uma adega um pouco mais elaborada que no supermercado não vai ter, um espaço para um café? É uma proposta diferente do supermercado, do hipermercado. Na internet não é muito diferente. Dúvida. Quando você chega numa Amazon, Alibaba, ou qualquer outro, Magalu agora, que é um grande exemplo de marketplace, né, que está aí comprando todo mundo. Mas será que tem a mesma oferta especializada para o nicho que eu estou atuando, ou que eu estou buscando uma solução? Ou será que se diferencia com alguns outros elementos? É difícil, porque ele acaba sendo genérico, né? Claro. Eu acho que eles... Inclusive, isso ainda é nítido, eles têm tentado melhorar cada dia mais, e eles são incríveis, todos os grandes marketplaces, mas muitas vezes, quando você navega para buscar algo específico que você quer num site, a própria estrutura de filtros, quando a gente fala de e-commerce, né, que é a possibilidade de eu conseguir filtrar por algo muito específico daquela vertical de produto que eu estou procurando, eles não são tão bem criados ainda. Por quê? Porque não dá para ser perfeito em tudo, né? Quer dizer, dá para tentar ser, mas quanto mais especializada a tua loja, melhor vão ser esses filtros e a forma de você encontrar o produto que você quer. Então, eu acredito realmente nisso que você está falando, de verticalizar cada vez mais. É que nem aqui na rua, né, cara? Eu tenho pertinho da minha casa, eu sou meio gordinho, tá? Como você deve saber bem. E aí a gente tem um mercado aqui do lado, mas perto do mercado tem a loja de doces. Putz, eu quero comprar um doce, eu vou na loja de doces, eu não vou no mercado, cara. É incrível. É por isso. Perfeito. Uma coisa que eu costumo falar muito, né? Marketing é recompra. Né? Então, onde você vai fazer a segunda compra? Onde você volta para comprar? Onde você teve uma boa experiência, onde você percebe um valor diferente. Né? Aquela coisa do compre 10 e ganhe um de graça, isso não é fidelidade, isso não é plano de fidelidade, isso é dar 10% de desconto, jogar o 10% para depois. Não, vou te dar 10% em cada compra se você me comprar 10 vezes. Isso é uma vantagem econômica para o consumidor. Tira o benefício. Será que ele volta? Será que ele volta a almoçar no restaurante se não tiver o cupomzinho ali para ganhar um almoço grátis? Né? Então, muitas vezes é a especialização, é a diferenciação que consegue convencer o cliente e que muitas vezes está até disposto a pagar um pouco mais por isso. Né? Verdade. Bruno, vamos falar de Botecommerce, vamos falar de cerveja, vamos falar de network, vamos falar de pessoas. Pô, falar de cerveja chega a dar uma dor no coração, cara. Porque eu gosto de tomar, não de falar. Você não trouxe sua cerveja pro nosso bate-papo, cara? Putz, não, cara. Eu acho que o pessoal vai saber que a gente tá gravando de tarde, então ainda não é a hora. Mas eu costumo tomar em casa aqui, só pra não perder o costume. Pois é, cara. Eu cometo a mesma gafe que eu também não trouxe. Acho que a gente se conheceu num evento, né, desse gastronômico de cerveja. Mas conta pro nosso ouvinte que ainda não ouviu falar, ou mesmo para quem já participou, já acompanha um pouquinho do Botecommerce, como nasceu isso, né? Como isso ganhou um corpo aí de vários estados, foi se multiplicando, e como isso virou um negócio. Ele nasceu, Conte, de uma necessidade muito particular minha, pessoal, de me reconectar com o mercado, porque fazendo a ligação com o nosso papo até aqui, infelizmente, todo o grupo econômico do qual eu fazia parte, que eram as nossas empresas familiares, elas quebraram. E aí a minha loja virtual, que vinha bem, tinha um faturamento interessante, usava uma plataforma que é super conhecida no mercado por atender clientes um pouco maiores, chamada Vtex,
eu quebrei, e aí eu voltei para o mercado e fui atuar numa empresa já de e-commerce, também de soluções para e-commerce, mas aonde eu era responsável por América Latina. Então, por isso que eu fiz aquela ponte no início, contando para vocês de que a família era argentina, os caras falaram, você fala espanhol, então vem cuidar aqui de América Latina. Nessa época você estava em qual empresa? E aí eu trabalhei numa empresa que chamava Kaordic, que eu acho que você chegou a conhecer, e que se tornou agora, foi comprada pela Lynx, se tornou a Lynx Impulse. Né? Então, eu trabalhei nessa empresa durante quase um ano lá, e durante o tempo que eu estava lá, eu estava muito longe do mercado nacional, e eu sabia que se eu precisasse me recolocar, em algum momento eu não ia conhecer de novo as pessoas, né? Eu estava longe, passei muito tempo enfurnado no meu próprio negócio, então eu comecei a chamar alguns amigos do mercado, alguns gerentes de e-commerce, para a gente tomar uma cerveja, bater papo e tudo mais. E aí a gente fez disso um encontro recorrente, mensal, primeiro um grupo de amigos, aí cada um começou a chamar mais alguns, e eu era o cara que de fato organizava, né? Fazia isso no dia a dia. Até que um dia, enquanto eram só os amigos, eu nunca vou esquecer do dia que eu realmente falei, não, peraí, nós vamos ter que aumentar esse negócio, porque a gente combinou um grupo de amigos, eram uns 8, pessoas bem conhecidas, importantes no mercado aí, e a gente ia se encontrar, e quando eu cheguei no lugar, não tinha ninguém, tinha um cara só lá, um abraço pro Seiji, que é um bom amigo, e eu falei pra ele, pô, tudo bem, cara? Ele viu o meu rosto, ele me reconheceu, não tinha reconhecido ele. Ele falou, sou o Seiji e tal, o pessoal aqui no grupo diz que não vem no grupo. E aí, bebendo, eu falei pra ele, cara, nunca mais isso aqui vai acontecer. E aí eu comecei a chamar mais gente. E assim, foi nascendo um pequeno evento. Começamos com 8 pessoas, e a cada edição ia aumentando para 12, 15. A gente teve uma edição muito especial que a gente fez pós um grande evento do E-Commerce Brasil, onde foram mais de 450 pessoas. Foi um evento bem grande aqui em São Paulo. Que show, hein? E assim a gente começou eu tive uma pessoa que começou a me ajudar, que hoje é responsável pela marca, que é a Tati. E aí a gente começou a expandir para outros estados. Então foi um evento onde a gente fez não só o Butecommerce, a gente criou uma holding por cima, que chamava Networks, a gente fez um evento chamado E-Commerce League, que era um campeonato de futebol do mercado. Lembro. Tudo isso sempre regado a boa cerveja, né, cara? Senão não ia para frente. Então, a gente costuma dizer e brincar que os melhores negócios nascem no bar. E, de fato, a gente não tinha muito como mensurar isso. E se tornou um negócio porque as próprias empresas identificaram que isso tinha valor para o mercado. Então a gente vendia isso como, cara, é um espaço absolutamente democrático para as pessoas virem, se conhecerem. A gente viu negócios sendo fechados lá, de fato, pessoas trocando de empresa, pessoas criando novas amizades que geram conexões para o futuro. Então a gente só está aqui conversando, né? A gente fruto do e-commerce. Eu tenho a agradecer aí por você ter insistido na ideia. Obrigado, cara. Eu espero que a gente consiga trazer de volta, depois de tudo isso, o evento físico, que está parado, né? Mas eu espero que logo a gente possa criar algumas novas iniciativas relacionadas a networking, porque é muito necessário. A gente está muito longe uns dos outros nesse momento, né? É verdade. Acho que a gente que é muito nós que somos muito de gente, de se conectar, de interagir, de network, coffee break, happy hour, né? A gente sente falta disso. E eu vejo assim, eu posso dar um depoimento aí como membro do Butecommerce, né, aqui de Curitiba, e tive a oportunidade, inclusive, de participar de uma edição em São Paulo, depois de um VTEX Day, né, um evento muito legal que a gente fez lá em São Paulo. Legal, cara. E, cara, o universo de pessoas que você conhece, programador, atendimento, pessoal de agência, cliente, lojista, pessoal de TI, de empresas de tecnologia, apoiadores, né? Porque, como você falou, isso foi virando um negócio, foi se profissionalizando, foi gerando valor para as empresas que começaram a apoiar, a patrocinar os eventos. Então, hoje, assim, eu tenho uma boa parte da minha rede
de network de e-commerce, de internet, vamos chamar assim. Sou das antigas, tá? Eu ainda falo informática e internet. Tamo junto, né? Que vem dessa época, cara. Eu tenho pessoas que eu conheci no Butecommerce em São Paulo, né, que até hoje sigo em LinkedIn, Instagram, e que, cara, são produtores de conteúdos ou são profissionais da área em grandes empresas. A gente troca muitas figurinhas, fazendo benchmark, entendendo como é que está o mercado, como é que está um cliente, né? E além do grupo do WhatsApp, que hoje, principalmente na pandemia, a gente não tem a recorrência dos eventos presenciais, tem muita troca. É vaga de emprego, é curso, é notícia, né? Cara, você quer ficar informado, não é nem o blog, não é o site, é o Butecommerce. Ali está saindo a nova aquisição da Magalu. Legal. Ali está saindo a empresa que está chegando no Brasil, a empresa que está baixando as portas e indo embora, o que está faltando, uma troca muito rica de conhecimento, de experiências, de dúvidas, de curiosidades. Acho que é importante esse espaço aberto, né, de você lançar uma dúvida. Gente, o que vocês acham disso? E a gente tem isso ali hoje no grupo do WhatsApp, né? Então se tornou, de fato, uma comunidade. Né? Exato. Uma curiosidade que eu acho que era até um contrassenso dentro do Butecommerce, e foi algo até que a gente pensou muito a respeito do modelo, porque a gente precisava, no momento que se tornou um negócio, que a gente entendeu que precisava do apoio de empresas para nos ajudar na organização, porque estava se tornando algo grande. Uma coisa que a gente nunca abriu mão foi de que as pessoas pudessem ir ao Butecommerce sem terem o crachá na frente dela, sabe? Então, você não era o Conte da TOTUS. Eu não era o Bruno, que na época estava na Vetex. Eu era o Bruno, você era o Alexandre Conte, e isso era uma premissa nossa, porque a gente entendia que o mercado, em primeiro lugar, ele é muito dinâmico, né? E a gente queria conectar pessoas, a gente não queria conectar necessariamente marcas. E se você, marca, quiser estar lá exposta naquele momento onde as pessoas estão mais abertas a fazer conexões, maravilha, você vai fazer o teu branding lá, as pessoas têm lá algumas ações ali que podem fazer ali dentro, mas ali é o momento das pessoas, a gente tirar o crachá e beber como amigos, sabe? Essa era a proposta. Era muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente chegava no evento desse, já encontrava a rodinha de amigos, tinha um universo de pessoas que a gente nem fazia ideia que existia. E a gente ia lá para criar novas conexões. Né? E é bem isso, conhecer as pessoas, que hoje está numa função, hoje está numa empresa, mas, puxa, está vivendo, tem a sua jornada dentro do e-commerce, dentro da internet. Né? Foi muito legal e recomendo para quem está aí nas cidades onde tem o Butecommerce, quando voltar às atividades, se você ouvir falar, se você for convidado, experimente, vá conhecer, que no mínimo você vai tomar boa cerveja e vai conhecer gente boa. Verdade. Brunão, quero te fazer uma provocação, cara. Você que passou aí por várias empresas de tecnologia, de plataformas, de e-commerce, que foi lojista, usou diferentes plataformas dentro daqueles 4 anos ali como varejista. Explica para quem está nos ouvindo aqui a importância e o papel de usar uma plataforma para fazer o seu e-commerce. Por que não construir do zero? Ou quando isso se torna necessário, quando isso passa a ser uma vantagem, algo interessante a se fazer? Cara, eu acho que a gente já passou um pouco do momento onde as pessoas se aventuravam a fazer a construção das suas próprias plataformas de e-commerce, né? Eu tive a vivência como lojista lá atrás, e por ter tido esse meu irmão que era um cara de tecnologia, se cogitou e na época se começou a utilizar uma plataforma open source, que era a PrestaShop dentro da nossa loja. Assim como existem outros open sources. E aí sempre que a gente vai falar hoje, ou quando eu dou alguma aula a respeito de plataforma ou qualquer coisa assim, a gente traz os cenários de, por exemplo, um open source contra um SaaS, contra um open SaaS, que é quando alguém se apropria daquele código de um open source e transforma numa versão própria. E aí a gente fala, além de sistemas on-premise, aí a gente também fala de, cara, como desenvolver a própria plataforma. E de primeiro eu te diria que
isso só é recomendado, só faz sentido hoje, na minha opinião, para quem é um big player e que precisa fazer os seus desenvolvimentos pensando especificamente nele e nas suas mega particularidades, assim. Porque quando você contrata uma plataforma SaaS, por exemplo, você tem que ficar dependendo das evoluções dela. Mas hoje a gente tem plataformas, e só para conceituar melhor, plataforma de e-commerce é o sistema que me permite gerenciar e, de fato, conseguir controlar alguns dos elementos mais importantes que o e-commerce tem. Então, por exemplo, um catálogo de produtos, cadastrar eles direito, criar as minhas promoções, fazer a minha conexão com os principais meios de pagamento, fazer a minha conexão com os principais operadores logísticos. Então, são sistemas específicos para quem quer ter uma loja virtual. Você viu? Eu sou da época da loja virtual ainda, tá? Então, as empresas que começaram lá atrás, como, por exemplo, a Shopify, que é a empresa que eu estou hoje, ou tantas outras aqui no Brasil, elas estão, depois de tantos anos e tantos clientes rodando, elas já estão bem vacinadas a respeito realmente das necessidades gerais do mercado. E dificilmente ela não tem um nível de customização necessária para atender o seu negócio. O que precisa entender realmente é que hoje a gente tem uma gama grande de opções, tá? No Brasil e no mundo inteiro, e cada vez mais a gente tem um mundo globalizado. Então, ferramentas gringas vão aparecer e às vezes com qualidade inclusive superior ao que a gente tem nacionalmente. E cada uma delas, assim como uma loja de roupa pode ser para um público A, B ou C, cada plataforma muitas vezes vai servir melhor para cada momento do seu negócio ou para cada vertical de negócio. Então, é importante fazer uma boa pesquisa, entender o que você realmente precisa no seu projeto, se você está pensando em ter um e-commerce, né? Quais são as particularidades dele, qual é o teu budget, que time você vai ter, enfim, e com isso fazer os filtros para chegar numa solução mais próxima do ideal. Tá? Isso aí, vale explorar, né? Por último, vale pesquisar, vale testar, se possível ali experimentar, fazer um piloto. Algumas a gente sabe que são gratuitas, outras já entram no modelo SaaS. Cada uma tem uma peculiaridade, mas é importante, como você falou, fazer esse casamento do perfil da plataforma com o perfil do negócio. Qual melhor se encaixa à sua necessidade? Às vezes é volume, às vezes é funcionalidades, às vezes é os dois, às vezes são outros elementos, né, integrações e tudo mais. Eu tive o meu e-commerce hospedado na loja integrada, por exemplo, que hoje foi adquirida aí pela Vtex. E comecei lá no plano free, porque na época, quando eu pesquisei, era a que mais me entregava funcionalidades com menor custo. Plano zero plano básico, free, já me entregava uma série de coisas. E aí depois eu fui crescendo, conforme o volume de acessos, de vendas, eu fui crescendo nos planos. Né? Hoje, como TOTOS, eu comercializo o Vtex, é um parceiro nosso de negócio. Você traz aí a Shopify como uma outra plataforma robusta, competente de mercado para atender diferentes perfis de negócio. O importante é olhar para dentro, qual o meu tamanho, aonde eu quero chegar, qual o meu planejamento de crescimento, o que eu preciso ter no e-commerce, numa plataforma, e qual melhor se encaixa nisso, nesse momento, e olhando o crescimento. Essa tua frase foi perfeita, Conte, porque melhor se encaixa não significa que ela vai se encaixar perfeita. Então eu vejo muita gente que... Quer começar com o suprassumo, né? Não só isso, mas existe o conceito de paradoxo da escolha que as pessoas acabam caindo e acreditando que fazem todo esse filtro, né? E quando elas enfrentam algum nível de problema dentro de uma plataforma, ela acredita que ela fez uma escolha errada. Quando, na verdade, não existe tecnologia perfeita. Você sempre vai ter particularidades do negócio, você vai sempre ter que fazer adaptações e a vida inteira é um trade-off, assim como qualquer tecnologia vai ser. Às vezes,
não vai ter a melhor integração, mas pode ter de uma outra forma. Às vezes você vai ter que resolver alguma coisa mais manual do que você gostaria. Então, não se preocupem, existem as plataformas mais indicadas, mas não a exatamente perfeita. Fiquem tranquilos. É normal, né? Eu na época de agência, uma vez eu atendi um cliente que era uma gráfica de médio porte, né? Mas ele tinha uma alta tiragem de alguns itens e ele nos procurou para fazer um e-commerce, mas a primeira pergunta dele foi: você faz um e-commerce do zero para mim personalizado? Eu falei: claro, faço. Posso te provocar? Você realmente precisa disso? Porque vai custar caro. Nós temos aqui na agência uma plataforma que a gente coloca a maioria dos nossos clientes, faz alguns ajustes para cada um, mas tem um ponto de partida já evoluído, né? Que talvez possa te atender. Vamos conversar? E quando eu fui entender o negócio dele, ele fazia aquelas pulseiras para camarote, ingresso para show, sabe, aqueles materiais que é uma impressão antifraude. E ele tinha alguns produtos ali que, conforme a quantidade, ele vendia em bobina, aquilo, né, em metro, e dependendo da quantidade passava a ser vendido por peso. Cara, plataforma nenhuma faz isso. E parece uma coisa simples, mas não é tão simples você converter unidade de medida e mudar toda a precificação na hora de levar para o carrinho. O primeiro pensamento vou cadastrar 2 produtos diferentes. Mas não funcionava, porque tinha uma quantidade mínima para poder ser comprado por peso, por quilo, né? E até um certo ponto valia a pena você comprar por metro. Era uma coisa muito louca, cara, e era muito específico. E para aquele cliente a gente teve que desenhar isso bem tailor-made. Mas é como você falou, é uma situação muito particular de um cliente, que provavelmente ele já passou por, acho que, se eu não me engano, ele estava no 4º, 5º e-commerce. Por quê? Porque ele foi testando, ele foi experimentando, ele foi crescendo, até ele chegar num ponto onde isso começou a incomodar. Puxa, agora eu preciso ter um e-commerce onde isso se resolva sozinho, para eu desonerar o meu atendimento, porque ele resolvia isso por telefone, para poder ganhar escala. Né? Então, ter essa visão de crescimento e um checkpoint aonde validar, puxa, preciso disso daqui, ou isso aqui vai passar a me incomodar dali em diante, acho que é uma visão importante, né? Sem dúvida. Eu vivi isso também. Em outro momento vou te contar um pouco dessas histórias, mas eu mesmo recomendei pro cara um dia e falei: cara, você precisa desenvolver in-house isso aí. Então não é muito comum, mas acontece. Precisa. Vamos para a parte final aqui, para a gente falar do Shopify e pegar as referências, tá? Legal. Bruno, me conta um pouquinho sobre a Shopify. O que é a Shopify, o que a Shopify oferece, a gente estava falando aqui de plataformas, né? E quem é o Bruno hoje dentro da Shopify? Qual a sua função na empresa hoje? Tá, eu cuido, para não falar um palavrão aí, que é Partner Manager, eu sou responsável por parcerias da Shopify aqui no Brasil. Em grande resumo, a Shopify é hoje a maior plataforma de e-commerce SaaS do mundo em volume, né, de clientes. A gente tem quase 2 milhões de clientes em 175 países. É uma empresa com um valor na bolsa, na verdade, a empresa mais valiosa do Canadá hoje, e que está no Brasil já há alguns anos, né? Por ser um SaaS, a gente já tinha clientes, inclusive, antes de ter time no Brasil. Mas é muito interessante ver como ela vem entrando e crescendo cada vez mais num país que, obviamente, quando você tem uma empresa global, que não é o foco dela total, né? Mas a partir do momento que você começa a botar os pés, de fato, dentro do mercado local, você começa a entender particularidades e a gente descobre, que pra gente é tudo muito comum, né, Conte? Mas quando a empresa vem de fora, o Brasil tem uma série de jabuticabas, não é só a fruta. A gente tem muitas particularidades nossas que são talvez os maiores desafios para qualquer empresa que vem de fora e que precisa empreender dentro de um mercado como o brasileiro, né? Então, eu sou corresponsável por fazer esse Product Market Fit, assim, melhorar nosso produto local através de parceiros e ampliar a nossa rede de parceiros que são revendedores também, tá? E
só deixando claro, a Shopify é uma plataforma de e-commerce, como todas essas que a gente vem falando, que é um sistema que me permite criar minha loja do zero, com pouco ou nenhum conhecimento técnico, e a gente tem produtos que vão desde o cara micro e pequeno até clientes muito grandes que estão em Shopify Plus, que a gente tem clientes enormes, como, sei lá, Nestlé, Budweiser, aqui no Brasil, clientes como a Gran Cru, Samsonite e alguns outros interessantes aí. Legal, e quem está nos ouvindo e se empolgou com a conversa, seja querendo abrir seu primeiro e-commerce, uma lojinha pequenininha, como eu e você começamos ali do zero, ou para quem já está bem estabelecido no mercado, está procurando hoje uma plataforma, como chega na Shopify e como chega no Bruno também? Para chegar na Shopify, shopify.com.br, e uma coisa interessante é que a gente permite que você faça um teste de 14 dias grátis. Então você entra lá, se cadastra e aí vai ter a sua lojinha, e se precisar de ajuda de algum profissional, tanto o nosso suporte ou de uma série de agências que te ajudam a construir a loja, tá lá fácil à disposição também. E para encontrar o Bruno, me chama no LinkedIn, que eu acho que é mais fácil, Bruno Berezaga. Pode me seguir também no Instagram, mas aí por lá já talvez não seja a mesma pessoa que você vai encontrar no LinkedIn, então é mais fácil no LinkedIn. Legal, eu vou deixar aqui no descritivo do episódio os links também, tuas redes. Bruno, queria te agradecer imensamente pela sua disposição, por contar um pouco da sua história para nós e principalmente por ter criado o Botecommerce, meu amigo. Isso foi, acho que, de uma riqueza sem tamanho igual. Pô, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse episódio, falando um pouquinho de carreira, de internet, de plataforma de e-commerce, de Shopify. Então, de novo, muito obrigado pelo convite e, cara, espero que a gente possa brindar ainda mais vezes dentro do Botecommerce, né? E muito logo, em breve, logo. né? Com certeza. Então, para você que está nos ouvindo, chegou até o final aqui, está pensando em iniciar ou continuar essa carreira no que eu e o Bruno, que somos aí mais velhos, somos do século passado, chamamos de mundo da internet, venha para o mundo do e-commerce, da loja virtual, como o Bruno brincou. Hoje é muito mais fácil. Eu brinco que eu já perdi uns tufos de cabelo, quem me conhece sabe que eu sou careca, desenhando layout de boleto, aprovando com o banco. E tá errado, e faz de novo, e é mais pra cá, e o código de barra não tá batendo. A gente fazia isso na unha, cara. Hoje, cara, você não quer saber de boleto. Você pluga a tua loja em 1, 2, 3 gateways de pagamento, o gateway vai resolver e tá tudo pronto. Tá tudo pronto. De uma maneira muito mais amigável e segura para quem tá comprando e trazendo só para você um status dizendo, olha, está aprovado. Pode liberar o produto que o dinheiro já veio. Tá na conta, tá chegando, tá aprovado o pagamento. Então, aproveita, a tecnologia evoluiu muito nesses 20 e poucos anos e vamos fazer história, vamos construir. Acho que o mercado está pulsante nisso, a gente vê os números das pesquisas, a gente vem abordando isso, né, Bruno, em alguns episódios aqui dessa terceira temporada falando sobre e-commerce, e o mercado está aí, está precisando de gente boa querendo fazer coisa extraordinária. Com certeza. Com certeza. Bruno, obrigado pela presença, obrigado ouvinte por ficar até o final. Eu sou Alexandre Conte, esse foi mais um episódio do ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.